Irmãos, abram suas Bíblias em Êxodo, capítulo 7. Nós vamos continuar a nossa série de estudos no livro de Êxodo. Nós estamos estudando Êxodo, a glória de Deus na redenção. Antes disso, as crianças, para suas salinhas, 4 a 6, aqui na minha parte da frente, aqui do lado, de 1 a 3, não é isso? Esperar as crianças saírem. Enquanto isso, você abre a sua Bíblia em Êxodo, capítulo 7. Nós vamos continuar nossa série de estudos em Êxodo, a glória de Deus na redenção. Esse é o tema da nossa série que estamos estudando durante esse ano. Opa. O tema que nós vamos estudar hoje é o verdadeiro sucesso é a obediência à palavra de Deus. Êxodo 7, nós vamos estudar hoje os versículos 1 ao 13 de Êxodo 7. Em uma entrevista intitulada 50 pessoas e uma pergunta, perguntaram a 50 pessoas o que é sucesso. As respostas foram as mais diversas e dentre elas estão: o que é sucesso? É o momento em que eu estou vivendo agora, respondeu uma pessoa. Eu estou realizado e muito daquilo que eu planejei está acontecendo. Outra respondeu: foi uma decisão que tomei recentemente. Eu larguei a faculdade de rádio e TV e comecei a estudar tatuagem, inclusive consegui um estágio no estúdio de tatuagem. Essa foi uma resposta de sucesso. Outra resposta foi: eu não ligo sucesso ao dinheiro. Sucesso é viver bem em todas as áreas. Uma outra foi, uma freira respondeu: sucesso é poder viver a minha vida para a minha religião. Mais uma que respondeu: sucesso foi eu conseguir uma bolsa na faculdade e conhecer pessoas maravilhosas. E dentre outras respostas que você vê aí, que são algumas legais e outras as mais absurdas possíveis. E eu resolvi então, eu queria saber um público diferente. Eu resolvi perguntar para as crianças da igreja o que significava sucesso. Porque os adultos geralmente vão responder aquilo que eu quero ouvir, né? A gente vai querer falar bonito. Eu queria ver da perspectiva das crianças. Eu perguntei para algumas delas. Algumas respostas são as seguintes: o que é sucesso? Foi a pergunta que eu fiz. É uma pessoa que não era reconhecida e passou a ser reconhecida por algo que ela fez. Essa é uma resposta. A outra é um relacionamento excepcional com Jesus, uma família feliz, uma inteligência razoável e uma condição financeira para você e a sua família. Olha! A mãe me garantiu que não soprou, tá? Então eu vou acreditar. Uma outra coisa é uma coisa que deu certo, que teve um bom resultado. Simples e direto. A outra é estar satisfeito com as coisas da vida e enfrentar os obstáculos e vencer cada um deles. Olha aí. O outro, sucesso é esforço. Só isso. O outro foi, sucesso é uma batalha que a gente tem para conseguir alguma vitória. Olha aí. Sucesso é conseguir o que você quer. Sucesso é obter resultado desejado. Sucesso é quando as pessoas alcançam seus objetivos. E por aí vai outras respostas. A gente vê que existem diversas perspectivas de sucesso. Talvez se eu perguntasse para você hoje o que é sucesso, provavelmente ninguém aqui daria uma resposta igual a outra. Não sei quantas pessoas tem exatamente nesse auditório, talvez, sei lá, umas 40, não tenho muita noção. Mas certamente sairiam 40 respostas diferentes. E aí, uma coisa que a gente pode se perguntar, né? E para mim, para você, o que é sucesso? Né? Perguntar no seu coração aí, o que você responderia que era sucesso? Na história de hoje, nós vamos ver que Deus requer uma coisa de Moisés e Arão. E o sucesso não estará ligado ao resultado, mas na obediência à palavra de Deus. Hoje nós veremos que o sucesso está ligado à compreensão de quem sou, a quem sirvo e qual a minha responsabilidade.
Nós vamos ver aqui nesse trecho de que sucesso nem sempre está ligado àquilo que nós achamos que dá certo, mas à obediência à palavra de Deus. E dentro disso eu preciso entender quem eu sou, a quem eu sirvo e qual é a minha responsabilidade. Vamos ler o trecho aqui de Êxodo 7, versículos 1 ao 13, a palavra de Deus diz assim: Então o Senhor disse a Moisés: Veja, eu constituí como Deus sobre Faraó, e seu irmão Arão será o seu profeta. Você falará tudo o que eu lhe ordenar, e Arão, seu irmão, falará a Faraó para que deixe sair da sua terra os filhos de Israel. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Faraó não vai ouvir vocês, e eu porei a mão sobre o Egito e farei sair meus exércitos, o meu povo, os filhos de Israel da terra do Egito, com grandes manifestações de juízo. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu estender a mão sobre o Egito e tirar do meio deles os filhos de Israel. Assim fizeram Moisés e Arão, como o Senhor lhes havia ordenado, assim o fizeram. Moisés tinha 80 anos e Arão 83 quando falaram com o Faraó. O Senhor falou a Moisés e a Arão: Quando o Faraó lhes disser, faça um milagre, você, Moisés, dirá a Arão: pegue o seu bordão e jogue diante de Faraó, e o bordão virará uma serpente. Então Moisés e Arão foram até o Faraó e fizeram como o Senhor lhes havia ordenado. Arão jogou o seu bordão diante de Faraó e diante dos seus oficiais, e ele virou uma serpente. Faraó, porém, mandou vir os sábios e encantadores, e eles e os sábios do Egito fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas. Pois cada um deles jogou o seu bordão e eles viraram serpentes, mas o bordão de Arão devorou os bordões deles. No entanto, o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu como o Senhor tinha dito. Vamos orar mais uma vez. Ó Deus, obrigado pela tua palavra. Ajude-nos, Senhor Deus, a guardar os nossos corações enquanto estamos ouvindo a verdade do Senhor. Pai, nós sabemos que as distrações são muitas, mas nós queremos colocar os nossos corações como terras férteis para ouvir a tua palavra e ao mesmo tempo frutificar, que possamos sair daqui dispostos a obedecer, compreendendo, meu Deus, aquilo que o Senhor diz para nós, as exortações, os encorajamentos, os alertas, tudo isso seja para engrandecer o teu nome e nós possamos nos dobrar diante do Senhor, ouvindo a tua palavra. Ó Deus, receba toda a glória em tudo que for feito nesse momento, em nome de Jesus. Amém. O capítulo 7 se inicia mais uma vez com uma resposta de Deus a uma murmuração de Moisés. Lembra que o capítulo 6, na semana passada, que nós estudamos, começou com uma resposta de Deus a Moisés, uma pergunta de Moisés, que ele fez nos versículos 22 e 23 do capítulo 5. Da mesma forma, como nós terminamos vendo na semana passada, Moisés, ele mais uma vez murmura ali com Deus, né? Dizendo assim: Senhor, eu não sei falar bem, tudo, será que Faraó vai me ouvir? Mais uma vez ele fala isso, pela terceira vez ele fala isso com Deus. No capítulo 7, então, quando inicia com essa murmuração de Moisés, nós vimos também na semana passada que diante dos questionamentos do povo, ele olha para as circunstâncias e tenta justificar o fracasso inicial da missão como algo que está nele. Moisés acha que o fato de Moisés não ter ouvido, Moisés acha que o fato de Faraó não ter ouvido ou não ter obedecido a Deus de primeiro e deixado o povo ir, é algo que está um problema nele, né? Como nós vimos na semana passada, que muitas vezes nós entendemos que algo quando fracassa na nossa vida sempre é algo que está ligado a nós. Nunca nós olhamos isso pela perspectiva de Deus. E às vezes Deus vai permitir sim que nós fracassemos para que nós nos voltemos para Ele e entendamos aquilo que Ele está fazendo. E foi isso que Ele estava fazendo aqui com Moisés. Para Moisés, fracassar era um problema apenas dele. Mas nesse caso, o possível fracasso, que ele pensava que era fracasso, estava nos planos de Deus. Era Deus que estava fazendo exatamente aquilo. Era Deus que estava naquele momento endurecendo o coração de Faraó. E Deus diz para ele o porquê que vai fazer isso. Deus diz exatamente para Moisés o porquê que ele vai fazer aquela situação. Deus quer mostrar, através do Egito e através de Faraó,
quem ele é, não só para Moisés e o povo, mas agora também para Faraó e para o povo egípcio. E diante disso nós vamos ver algumas evidências na missão de Deus. Aqui especificamente nessa missão que Deus dá para Moisés e o seu irmão Arão. A primeira coisa é que quando nós recebemos uma ordem de Deus, nós precisamos lembrar de algo. A obediência é uma evidência de caráter transformado. Não é qualquer pessoa que vai obedecer uma ordem de Deus. É só aqueles que têm o seu caráter transformado por Deus. Nós vemos aqui que a única vez que isso acontece é na palavra de Deus. Com um homem específico é com Moisés. Que Deus lida com ele como Deus. A referência, como ele já fez lá no capítulo 4, e agora aqui também, mais uma vez, no capítulo 7, ele diz assim, ele começa o texto dizendo, então o Senhor disse a Moisés, essa foi a resposta de Deus à murmuração de Moisés, 2 versículos atrás. Veja, observe, preste atenção, Moisés, olha aqui o que eu vou lhe dizer. Eu o constituí como Deus sobre Faraó, e o seu irmão Arão será o seu profeta. Interessante que mesmo com todos os medos demonstrados, todos aqueles temores que Moisés tinha, como já pregamos aqui nas últimas semanas, todos nós certamente teríamos esse medo. E enfrentar o homem mais poderoso do mundo naquele momento. Chegar diante dele e dizer que ele tinha que libertar o povo de Deus, senão ele ia morrer. Isso ele corria risco de vida. Mesmo com todos esses medos, mesmo com todos aqueles debates de Moisés com Deus, Deus aprova a vida de Moisés. Deus não fica irado com Moisés e mata logo. Ele se ira com Moisés, mas não mata. Porque é óbvio que Deus sabia que Moisés, como humano, e qualquer um de nós aqui temeríamos diante daquela situação. E o próprio Deus fala que fará Moisés como um representante fiel dele. É como se ele tivesse dizendo assim, Moisés, você não vai ser apenas alguém que é enviado por mim. É alguém que é um representante fiel. O próprio Deus ali sendo enviado através de Moisés. Aqui não está falando de uma encarnação. Não é isso que Deus está dizendo. É uma representação fiel de que onde Moisés estivesse, Deus estava ali, claro. E ainda mais, o seu irmão vai ser como um profeta para você. Se você está dizendo que tem problema de falar, o seu irmão ele vai falar exatamente aquilo que você disser. Porque tudo aquilo que você disser é Deus que está falando. Era isso que Deus estava dizendo. Deus estava provando exatamente aquilo que Moisés ia falar daqui para frente com o faraó. O próprio Deus fala que Moisés era um representante fiel dele ali. E por que isso? Nós podemos ver algumas características na vida de Moisés que se destacam, mesmo ele falhando em alguns momentos. Assim como Davi foi aquele homem que matou um homem só para ficar com a esposa dele, Deus o aprova dizendo que ele era um homem segundo o coração de Deus. Moisés também, mesmo com todas as suas falhas, ele tinha características que o tornavam distinto de outros. Uma coisa interessante é que Moisés, em Números capítulo 12, versículo 3, ele é demonstrado como um homem humilde. O versículo lá de Números 12, 3 diz assim, Moisés era um homem muito manso, mais do que qualquer outro sobre a terra. Em um momento em que as pessoas estavam se voltando contra Moisés, ele podia simplesmente dizer para Deus, Senhor, mata todo mundo aí. E Moisés não responde assim. Ele tem uma paciência sobre aquela situação, acima de todo mundo, e o próprio texto destaca, Moisés era um homem muito manso, mais do que qualquer outro sobre a terra. Uma outra coisa também é que Moisés não foi egoísta quando ele teve a oportunidade. Lembra quando o povo se revoltou contra Deus, quando Moisés subiu lá para receber as tábuas da lei, e que eles construíram lá o bezerro de ouro, que nós já estudamos aqui também até na EBD? Deus então se ira com o povo e diz assim, Moisés, desça, chega, eu vou matar esse povo aí, e eu vou fazer de você uma outra nação. Pronto. A partir de você nasce outro. Deus diz para ele assim, agora, pois, deixe-me para que se acenda contra eles, Êxodo 32, 10, se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de você farei uma grande nação. E Moisés não aceita isso. Moisés não aceita, Moisés clama pela misericórdia de Deus para aquele povo.
A outra coisa também foi que Moisés ele não foi soberbo. Quando ele desceu lá, a palavra de Deus vai dizer que o rosto dele brilhava. E ainda assim, até como o Victor Hamilton ele diz, né, ele não se destaca de ser o Senhor incandescente, né, aquele que estava com o rosto brilhando. Êxodo 34, 29, o texto diz, quando Moisés desceu do Monte Sinai, tendo nas mãos as 2 tábuas do testemunho, sim, quando desceu do monte, Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia depois de ter falado com Deus. O rosto de Moisés brilhando, e ainda assim Moisés não vai se gabar disso, ele não vai ser soberbo por causa disso. Ele se coloca como servo. Existe algo que nós chamamos na teologia de tipologia, né? Tipos. Existem diversos tipos que nós chamamos de tipo de Cristo no Antigo Testamento. Alguns tipos que são claros, representantes da pessoa de Cristo lá no Antigo Testamento, que ia se manifestar claramente em Jesus. E um trecho que destaca muito bem isso, até nós estudamos um pouco hoje em João, mas quando você vai olhar Jesus se colocando como o supremo pastor lá em João 10, e ele faz essa referência que quando um salmo, né, o Salmo 82, fala que o salmista diz assim, vocês são como deuses, né, representantes de Deus, mais uma vez. E o Senhor ali fala assim, rapaz, se Deus disse que vocês eram como Deus, imagina eu que fui enviado pelo próprio Deus. Jesus está defendendo ali a sua divindade, né, como supremo pastor. E é uma referência muito clara de como Moisés também é representado aqui. Moisés, nesse caso, seria, como nós falamos, um tipo de Cristo encontrado no Antigo Testamento. Cristo vai se manifestar como representante do povo, aquele que vai falar pelo povo, aquele que vai tirar o povo da escravidão. Moisés é exatamente isso. É um tipo de Cristo, né? E Jesus vai se manifestar em perfeito tipo mesmo do próprio Cristo encarnado no Novo Testamento. Então, isso aqui é claramente uma demonstração de que existiria alguém que perfeitamente faria esse trabalho mais à frente. A representação de Moisés aqui, como Deus, né, diante do faraó, daquele inimigo do povo, para tirar o povo da escravidão, seria manifestada claramente em Jesus Cristo, que também iria fazer o seu trabalho completo na cruz para tirar o seu povo da escravidão do pecado. Moisés tinha uma enorme responsabilidade. Deus colocou um peso ainda maior ao colocá-lo como seu representante. Mas nós veremos mais à frente que, como tudo, Moisés não mudou. Sabe aquelas pessoas que quando ganham cargos e evidências, ela muda? Imagina o próprio Deus dizendo para você que você ia ser como Deus. Imagina Deus chegar. Nós teríamos que lidar muito bem com o nosso coração, né? Para que não viéssemos nos tornar soberbo, nos tornar arrogante e tudo, porque isso certamente é um peso muito grande. O próprio Deus, o Criador do universo, aquele que ia libertar o povo, chegou para Moisés e disse assim, Moisés, você vai ser como Deus, o meu representante principal aí na terra. Mas Moisés não muda. Ter medo de fracassar, como ele fez, olhar para suas limitações, como ele também fez, não isenta Moisés das suas responsabilidades. Era o que Deus estava dizendo, Moisés, nas entrelinhas, Moisés, você pode ter medo, você pode ser limitado, você pode não entender todas as coisas, mas isso não isenta você de obedecer a Deus. Por isso que a obediência é uma evidência de caráter transformado. Porque as pessoas, se olharem ali para as situações da sua vida mesmo, eu sou fraco, eu sou alguém que não tenho todas as respostas. Ela vai olhar para si mesma e ela vai simplesmente tornar a obediência seletiva. Eu vou obedecer quando eu achar que dá para mim. E aqueles que têm o caráter transformado por Deus, que são habitados pelo Espírito Santo, eles vão obedecer mesmo quando as situações não forem favoráveis. Nós vamos ver isso mais à frente. Deus não quer justificativas para algo que ele já ordenou, ele quer obediência. Deus tinha dito para Moisés, você vai fazer isso, você vai chegar diante de Faraó, Faraó vai rejeitar você, eu vou endurecer lá o coração dele, eu vou pesar a minha mão sobre ele. Moisés simplesmente podia olhar para Deus e dizer assim, mas Senhor, o Senhor vai fazer tudo isso, para que eu vou lá? Mas Deus não queria justificativa, Deus não queria que ele se tornasse aquele que ia ter um embate com Deus. Ele queria que Moisés obedecesse. E isso demonstra um caráter transformado na vida de Moisés.
Você tem medo? Você tem dúvidas? Você tem preocupações? Em alguns momentos você tem tristeza? Sobre tudo isso, sobre tudo que você sente, sobre tudo que você pensa, sobre tudo que você imagina para o futuro, no presente, os medos do passado, a obediência é o que Deus requer de você. A obediência nem sempre agradará aos nossos sentimentos. Eu não obedeço somente quando eu sinto que devo obedecer. Eu obedeço o que Deus diz que eu devo fazer. Às vezes você vai dizer, rapaz, eu acho que eu não devo fazer isso não, né? Algumas pessoas que às vezes precisam largar amizades, que ela diz assim, mas é meu amigo há muito tempo, e aí eu vou desagradar essa pessoa, mas Deus disse que nós devemos desagradar essas pessoas. Eu preciso largar algo que eu gosto muito porque está me levando a pecar. É o que nós chamamos de amputação radical, né? Eu preciso fazer isso porque eu quero obedecer a Deus. Eu amo mais a Deus do que os meus sentimentos. Eu amo mais a Deus do que minhas coisas. Eu amo mais a Deus do que minhas posses. Eu amo mais a Deus do que tudo nesse mundo e por isso eu obedeço a Deus. Uma outra coisa que a obediência é primeiramente uma evidência de caráter transformado, mas também envolve um outro aspecto. O outro aspecto que a obediência envolve é a obediência é a consequência de conhecer a quem eu sirvo. Obediência é uma consequência direta de você conhecer a quem você serve. Como nós vimos na semana passada, Deus iria mostrar quem ele era, não apenas para Faraó, mas também para Moisés e o seu povo. Deus fala diversas vezes, eu sou o Senhor, eu sou o Senhor. E verá que eu sou o Senhor, né? Diversas vezes Deus fala isso para Moisés, voltado para Moisés e voltado para o povo. O povo tinha na sua mente um Deus que era um Deus serviçal, um Deus que servia do jeito que eles queriam, no momento em que eles queriam, e um Deus que não podia fazê-los sofrer. Uma coisa muito parecida como nós vimos hoje, né? Se Deus colocar você no sofrimento, rapaz, Deus está sendo injusto comigo. E eles tinham mesmo essa ideia de que Deus só era Deus se as coisas dessem certo para eles. Deus tinha prometido que ia tirá-los do Egito, então Deus tinha que tirar do Egito. O fato de Deus de ter aumentado o sofrimento, porque eles pensaram, rapaz, esse Deus aí não é nosso Deus não. Deus Todo-Poderoso, Deus de Israel nos colocou com mais sofrimento, esse Deus aí não é o meu Deus não. O povo tinha essa ideia de um Deus serviçal materializado nas suas mentes. Deus então se mostra como um Senhor que controla tudo e todos, governa todas as coisas e até mesmo as coisas ruins. Deus está mostrando isso para eles. Nesse momento agora que nós estamos, Deus repete para Moisés o que irá fazer. Nós vemos isso nos versículos 3 e 4. Ele diz novamente para Moisés, eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Faraó não vai ouvir vocês, e eu porei a mão sobre o Egito e farei sair os meus exércitos, o meu povo, os filhos de Israel da terra do Egito, com grandes manifestações de juízo. Deus está dizendo novamente para Moisés exatamente o que ele vai fazer. Está dizendo aqui, repetindo para ele. Mas também Deus mostra que através desses grandes feitos, os egípcios saberiam quem ele era. Ontem nós estudamos aqui com os seminaristas e os irmãos que estavam aqui, que Paulo ele entendia bem, né? Aquela posição que ele estava como preso lá em Filipenses capítulo 1. Ele sabia que até aquilo ali, de certa forma, cooperava para o avanço do evangelho. Ele não estava preocupado muito com isso. Do mesmo jeito aqui, Deus está mostrando que através desses feitos, ele agora vai mostrar para os egípcios. Ele falou na semana passada que ele mostraria para Faraó, mostraria para Moisés e o povo, e agora ele vai mostrar para os egípcios, o povo do Egito, quem ele era. Moisés e Arão foram fiéis por completo na missão que Deus deu para eles. A gente vê que a partir de agora aqui, certamente vai ter momentos mais difíceis para Moisés, ele vai ser o representante maior, mas não há mais aquele embate de Moisés diretamente com Deus, de questionar o tempo inteiro. Ele não vai entender, em alguns momentos ele vai chegar para Deus e perguntar, mas não como forma de dúvida. Agora, no versículo 6, é algo interessante que o texto diz assim, ó, assim fizeram Moisés e Arão, como o Senhor lhes havia ordenado, assim fizeram. Esse é um trecho bem interessante que começa e termina com o assim fizeram.
Isso aqui é uma ideia de que eles fizeram exatamente aquilo que o Senhor tinha mandado. É algo completo. Quando Deus deu a ordem para o povo construir o tabernáculo, mais na frente aqui, a gente vai passar por lá também. Quando conclui o tabernáculo, você pode ver depois isso em Êxodo 39, os versículos 32 e 43, que Moisés ele vai olhar e ele diz exatamente isso. E o povo, Moisés viu, e eles fizeram exatamente como o Senhor pediu, assim o fizeram. É uma ideia de que eles cumpriram exatamente uma ordem que Deus deu. Assim como Deus disse, eles foram lá diante de Faraó, falaram para Faraó o que Deus tinha dito, do jeito que Deus tinha dito, e eles compreendiam totalmente agora o que Deus estava fazendo. Ao que nos parece, até esse momento, Moisés ainda estava meio titubeando, que a situação tinha endurecido, e Deus relembra para ele, e Deus vai relembrar outras vezes para ele também isso aqui. Não é muito diferente do que acontece conosco. Que nós vemos o que Deus faz, e vemos o que Deus faz, e vez por vez precisamos lembrar do que Deus está fazendo. Vez por vez, Deus precisa nos lembrar de quem Ele é. Acontece uma situação que foge do nosso controle, e Deus vai lá e lembra novamente quem Ele é. Deus faz isso várias vezes com Moisés também e Arão. Ele vai mostrar por várias vezes qual é o propósito dele. Chega no capítulo 9, Deus vai mostrar novamente o que ele está fazendo. Mas aqui, até esse momento, eles cumprem exatamente aquilo que Deus requer deles. Pelo fato de saber a quem estava servindo, no versículo 5, a gente vê muito bem que quando Deus se identifica, né? Os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Eles sabiam quem era o Senhor, Moisés e Arão. Pelo fato de eles saberem que eles estavam servindo, Moisés e Arão poderiam seguir firmes em obedecer ao Senhor. Eles já entendiam quem era que estava direcionando na missão. Dificilmente iremos colocar nossa confiança e viver uma vida de obediência em quem não conhecemos. Quantos de vocês têm coragem de colocar aqueles que já são pais, de colocar os seus filhos na mão de alguém que você não conhece? Quantos de vocês têm coragem de investir os seus bens na mão de alguém que você não conhece? Quantos de vocês têm coragem de seguir, entrar num carro com alguém que você não conhece? Se você estiver na parada de ônibus, esperando ônibus. Ninguém entra. Isso aqui é o que nós estamos vendo, então. Obediência é uma consequência de conhecer a quem eu sirvo. Quando nós conhecemos, e aqui Moisés e Arão eles sabiam a quem eles serviam. Eu sou o Senhor. Mais uma vez ele repete aqui, assim como ele tinha feito no capítulo 3, assim como fez no capítulo 4, no capítulo 6, Deus estava novamente repetindo para ele, eu sou o Senhor, e os egípcios não sabiam quem era. Quando não conhecemos a quem servimos, prestaremos uma obediência parcial e decidiremos em que momento devemos ou não obedecer. É aquela coisa assim, rapaz, se eu não sei bem o que ele está pedindo, eu não sei bem qual é a intenção dele, de obedecer uma pessoa que eu não sei bem, então eu vou obedecer aonde eu tenho certeza. Eu não sei o que está acontecendo. Se a pessoa pede para me fazer uma coisa e eu não conheço muito bem ela, como é que eu vou obedecer totalmente? Agora, quando eu sei exatamente quem é que eu estou servindo, eu vou obedecer totalmente. Eu vou obedecer do jeito que Deus quer que eu obedeça. E isso nos leva então para o próximo ponto. Obediência não está ligada às circunstâncias. Se obedecer é uma evidência de caráter transformado, e obediência é a consequência de conhecer a quem eu sirvo, eu tenho que entender também que a obediência não está ligada às circunstâncias que eu vivo. Os versículos 8 ao 13, nós vamos ver então um relato que é até chocante muitas vezes quando a gente lê. Deus manda com que eles cheguem, e ele vai dizer para Moisés, quando chegar lá diante de Faraó, você pede a Arão que pegue o bordão e jogue diante de Faraó, que ele vai se tornar uma serpente. Acontece que eles fazem exatamente isso. Faraó então chama lá os magos e os feiticeiros do Egito. O que acontece com aquela situação? Eles fazem a mesma coisa. E o trecho diz aqui, é uma coisa que até é cabulosa, né, muitas vezes de entender. Eles fizeram a mesma coisa, por meio das magias. Eles conseguiram fazer com que um bordão se tornasse uma serpente. É o que o trecho diz.
Você vê que aqui as obras das trevas, elas não brincam, né? Do mesmo jeito que eles fizeram, Arão e Moisés, aqueles feiticeiros também fizeram. No entanto, acontece algo que eles não têm o poder, né? A serpente de Arão e Moisés vai lá e engole a outra. Só para mostrar que Deus tem poder até mesmo sobre aquelas serpentes deles. No entanto, Moisés e Arão poderiam simplesmente olhar para aquela situação e dizer assim, rapaz, Deus está de brincadeira com a gente, né? A gente chega aqui diante do homem, no momento crucial de a gente provar por meio de milagres que Deus está fazendo realmente isso, a coisa acontece exatamente do jeito que não era para acontecer. E ainda assim, a gente vê aqui que eles não titubearam em continuar obedecendo a Deus. Não foi a circunstância, não foi a situação, não era o local que fazia eles obedecer. Mas era quem eles estavam servindo, era quem eles estavam obedecendo ali. Era o fato de obedecer que trazia prazer a eles. Não era o fato de obedecer em circunstâncias favoráveis ou circunstâncias negativas. Muitas pessoas usam diversos tipos de desculpa para não obedecer a Deus. Muitas colocam a culpa em coisas abstratas, como as dificuldades. Por que você não obedece a Deus? As dificuldades, né? No geral, né? Coloca assim, tipo, é porque é muita dificuldade, pastor, é muita dificuldade, irmão. Obedecer a Deus enquanto está tudo bem, ainda quer assim, né? Ensinar para Deus, né? Muitas pessoas querem ensinar para Deus. Dizer assim para Deus, pastor, é porque o senhor não conhece as dificuldades. E aí alguns dizem ainda, não, é porque eu estou com uma autoestima baixa. Eu estou sem força de vontade. Eu estou fraco, pastor, o senhor sabe, né? Eu tenho que saber, né? Tipo, não sei quantos de vocês aí aconselham, mas você, a pessoa chega e diz assim, você sabe, né, irmão? É aquela coisa, você sabe. Eu não sei, né? Mas eu estou lhe ouvindo. É exatamente a desculpa que nós geralmente damos para não obedecer a Deus. As circunstâncias. A circunstância é boa, eita, meu irmão, estou obedecendo, tá massa, né? Tudo legal. A coisa piorou, pastor, o senhor sabe, né, que as dificuldades e tudo. A gente é humano, né? Mas diante de Deus, nenhuma circunstância é motivo para desobediência. Deus requer dos seus filhos obediência. Nenhuma circunstância, nenhuma. Você pode estar no melhor lugar do mundo, ou você pode estar sozinho, isolado, no pior lugar do mundo. Pense aí no pior lugar do mundo na sua mente. E ainda assim, Deus requer de você obediência. Uma história que geralmente, duas histórias que geralmente são marcantes para nós, são as histórias de Daniel e de José. Eles estavam totalmente distantes das suas famílias. Situações adversas. Daniel no pior lugar do mundo, a Babilônia. Longe de todos os seus ensinamentos judaicos, de todos os ensinamentos que ele tinha aprendido na sua infância. Longe dos seus pais, ele podia simplesmente se entregar aos prazeres da Babilônia, era um cara inteligente, ele foi separado como uma elite de pessoas que pensavam mais do que os outros, mas a consciência de Daniel não deixou com que ele fosse igual aos outros. Não pense que foi só Daniel e os 3 amigos dele que eram inteligentes, não. Tinha muitos ali. Só que só os 4, Daniel e os 3 amigos se destacaram, só os 4. A consciência de Daniel você lê lá o capítulo 1, versículo 8, diz, Daniel decidiu firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei. Uma decisão dele. A consciência dele, por mais que ele soubesse, não, comer isso aqui para mim não faz diferença nenhuma. Eu sei que Deus está no meu coração, né? Ele podia inventar uma desculpa dessa. Mas a consciência dele estava dizendo assim, se eu comer, eu estou desobedecendo a Deus. Era consciência, questão de consciência. Para alguns poderia não ser, mas a consciência dele não deixaria. E ele obedeceu mesmo com o risco de morrer. José do mesmo jeito. Foi vendido lá para o Egito por seus irmãos, podia ter se vitimado. Eu vou me entregar mesmo aqui aos prazeres do Egito. Ao que parece, era um jovem bem parecido. A esposa lá de Potifar ficou louca por ele. O que ele disse? Eu vou dizer não. Fugiu, foi
injustiçado mais uma vez, ficou lá na cadeia, servindo e sendo fiel a Deus. Não é as circunstâncias, não é os nossos sentimentos que diz quando nós devemos obedecer ou não. Eu devo obedecer porque Deus diz que eu devo obedecer. O Tim Chester, ele faz um comentário muito interessante nesse trecho. Ele diz: se você está tendo dificuldades em obedecer a Deus, não precisa de mais força de vontade, precisa conhecer mais a Deus. Assim como nós vimos lá no ponto passado. Nós obedecemos, não é só por força de vontade, é porque nós conhecemos a Deus. Não está ligado à circunstância, não está ligado a onde eu estou, está ligado a quem eu conheço e a quem Ele é. Jesus é o maior exemplo de obediência que nós podemos ver. Em Filipenses capítulo 2:1 vai mostrar ali como Jesus sofreu, se humilhou como um servo de Deus, descendo, se humilhando, se tornando um homem. E a palavra de Deus diz que ele obedeceu até a morte, a terrível morte de cruz. A pior morte possível, ele morreu em obediência. Aqui nos versículos 8 e 10 do capítulo 7, Arão e Moisés viram que aquilo que Deus tinha dito aconteceu. No entanto, a coisa saiu diferente do que eles planejavam. Os magos fizeram algo inesperado diante deles, certamente, eles não esperavam que aquilo aconteceria. Isso poderia, inclusive, custar a vida de Moisés e Arão. Imagina só, se o faraó fica indignado. Vocês estão de brincadeira comigo? Botar logo vocês dois para morrerem aí para resolver essa situação? Poderia ter custado a vida deles. Diante dos feitos dos magos, certamente Faraó iria rejeitar a saída do povo. Ele se achava um homem independente e ele não precisava obedecer a Moisés e Arão. Rapaz, os meus magos conseguiram fazer a mesma coisa, eu vou obedecer a vocês? Para quê? Se eles conseguiram fazer a mesma coisa, sem fizer nada diferente. William Hamilton faz um comentário interessante também desse trecho aqui, do versículo 13, ele diz: é improvável que toda pessoa que tenha na mentalidade de tudo que você puder fazer eu faço melhor, facilmente se submeta ou se renda. Uma pessoa que tem na cabeça, rapaz, tudo que você faz, eu faço melhor. Ela não vai se render a nada. Ela se acha autossuficiente. E era o exemplo de Faraó aqui. Aquilo que vocês fizeram, Arão e Moisés, eu faço melhor. Eu vou me render a vocês para quê? Não tem necessidade se os meus magos e sábios conseguem fazer a mesma coisa que o Deus de vocês. Moisés e Arão estavam preocupados em fazer o que Deus disse, independente da circunstância. O versículo 13 mostra que mesmo que Faraó tenha endurecido seu coração, isso não mostra que Moisés e Arão não estavam atentos ao que poderia acontecer. Mas eles sabiam o que tinham que fazer. Ponto final. Rapaz, o que vai acontecer não é o ponto aqui. A questão é, eu tenho que obedecer. O trecho diz no versículo 13, no entanto, o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Ele sabia que Deus tinha dito isso. Eles sabiam que esse era o que Deus já tinha alertado para eles e eles só queriam obedecer, independente do que acontecesse. Assim como nós vimos ontem em Filipenses capítulo 1, né? Paulo não estava muito preocupado. Filipenses capítulo 1, depois você pode ler, os versículos 12 ao 26. Paulo não estava preocupado se o nome dele iria ser sujo, né? Ele não estava preocupado se os irmãos iriam achar ele melhor do que os outros. A preocupação dele era com a obra de Cristo. A preocupação dele era em agradar a Deus. A preocupação dele era em fazer a vontade de Deus, servindo ao povo de Deus. Só isso. Se ele ia ser preso por isso, se ele ia morrer por isso, não era a preocupação de Paulo. Ele queria obedecer a Deus. Ainda que as circunstâncias fujam ao seu controle, Deus requer obediência da sua parte. Ainda que você não controle as coisas que aconteçam em alguns momentos da sua vida, que vai acontecer, se não está acontecendo agora, vai acontecer em algum momento, Deus requer de você obediência. Nós não controlamos tudo, nós não temos o poder de controlar tudo. Deus controla, Deus sabe de todas as coisas. E Ele requer de nós obediência. Em conclusão, obediência não está condicionada a sair tudo como eu planejei.
mas sim em ser fiel ao que Deus ordenou. A obediência não é assim, rapaz, se tudo sair do jeito que eu planejei, eu continuo obedecendo a Deus. A obediência, sim, é ser fiel ao que Deus ordenou, independente do que aconteça. Independente se as coisas saem do jeito que eu quero ou não. Nós precisamos ter isso nos nossos corações. Moisés e Arão estavam começando a entender agora, na prática, o propósito de Deus. Nós também precisamos entender isso na prática. A obediência está condicionada, não está condicionada a sair tudo como eu planejei, mas sim em ser fiel ao que Deus ordenou. Deixa eu ir para o final, trazendo algumas aplicações para vocês guardarem seus corações e refletirem. Primeiro, sonde suas motivações de obediência. Você já pensou em por que você obedece a Deus? É só porque você quer que as coisas vá bem ou porque você quer que Ele seja glorificado na sua vida? O que está no controle das suas motivações para obedecer a Deus? Você tem medo de alguma coisa? É só por medo ou é porque de fato você entende quem Deus é? Sonde as suas motivações de obediência. Uma boa maneira de fazer isso, de sondar as minhas motivações, é quando eu cresço no conhecimento do Senhor. Eu conheço a Deus, eu sei quem Deus é, e por isso tudo que eu vou fazer voltado para glorificar o nome dele. Não há como viver uma vida de obediência se não gastamos tempo em conhecendo o Senhor. O profeta Oséias fez um alerta ao povo e ele disse que o meu povo está sendo destruído, pois lhe falta conhecimento. E aí ele vai falar que os sacerdotes rejeitaram a Deus, tudo porque lhe falta conhecimento. Oséias capítulo 4, versículo 6. Eles estavam sendo destruídos porque lhe faltava conhecimento. Nós precisamos crescer em conhecimento do Senhor. E por último, mais encorajador, obedeça mesmo quando a situação pedir o contrário. Certamente muitos de vocês já passaram por situações ou vão passar por situações que vão exigir de vocês obedecerem a Deus e desagradar alguém, ou até mesmo perder a vida, ou agradar alguém e manter tudo indo bem, entre aspas. Você precisa obedecer mesmo quando a situação lhe pedir para desobedecer, quando pedir o contrário. Deus requer de nós obediência total, não existe obediência parcial diante de Deus. Os filhos de Deus têm que obedecer mesmo quando a situação lhe pedir o contrário. Que o Senhor possa aplicar a sua palavra no nosso coração, que nós venhamos a obedecer o grande Deus, mesmo quando as coisas parecerem fugir ao nosso controle. Porque vão sair do nosso controle em algum momento. Não tem para onde correr. Mas obedeça a Deus, confie no Senhor, confie que o plano dele está acontecendo exatamente do jeito que ele desejou. A história da redenção está correndo. Deus está sendo glorificado e nós precisamos obedecer. Deixa eu orar mais uma vez. Senhor, obrigado pela tua palavra, Pai. Nos ajude a sermos servos obedientes, servos fiéis. Ajude-nos, Senhor Deus, a ter os nossos corações quebrantados diante do Senhor. Nos ajude a te obedecer até mesmo quando as circunstâncias nos pedem o contrário. Se alguém está aqui, Senhor, vivendo em desobediência ao Senhor, vivendo longe do Senhor, vivendo a vida de rebeldia, ainda não colocou sua confiança em Ti, que haja nesse momento, Senhor Deus, um quebrantamento nos corações, para que se voltem para obedecer ao Senhor, confiem na sua soberania e vivam uma vida que agrade a Ti acima de tudo. Esse é o meu pedido, Senhor, em nome de Jesus. Amém.